Olá, amigos do CIET Online, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Lincoln Pontual, coordenador dos consulados do CIET de Vassouras, Nilópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e Arraial do Cabo. Bom, eu estou aqui para poder apresentar para vocês aqui uma videoaula de marketing turístico, né? Até porque eu sou professor também de marketing turístico dos consulados do CIET. E o tema aqui dessa videoaula, dessa primeira videoaula é sobre mercado turístico, que eu queria aqui passar algumas informações para vocês, que está dentro da pauta do marketing, né, para a gente poder estudar o mercado turístico, principalmente no momento de crise, como nós estamos vivendo agora, tá? Eu confesso a vocês que eu não fiquei muito preocupado com o que aconteceu, o que vem acontecendo, mas na verdade o profissional de marketing, né, todo administrador, todo autônomo, é uma coisa que eu vou esclarecer um pouco para vocês, precisa ter lucidez nas suas decisões, nas informações, em todos os aspectos das circunstâncias que acontecem, principalmente no nosso setor, que é um setor muito frágil em relação às intempéries, os problemas que nós temos com as condições climáticas, com a questão econômica, né? Então, o turismo ele vive de sazonalidade, que é um período já definido, já pré-definido no calendário anual, né? A gente sabe que tem as atividades turísticas, os pacotes turísticos no período de alta e no período de baixa, e nós precisamos ter essa lucidez quando acontecem os problemas, para a gente não cair no desespero, e sim a gente ter estratégias para a tomada de decisão. Mas para a tomada de decisão, a gente precisa ter a devida lucidez quando acontece o problema, né? Ou quando acontece o desafio, né? Para todo empreendedor, tanto o dono do hotel, dono do restaurante, ou um guia de turismo, eles são empresários, são autônomos. Qual a garantia que eles têm? Nenhuma. Nós não temos nenhuma garantia. Nós temos a garantia da nossa administração, nós temos a garantia da nossa expertise para a gente se preparar para os desafios. Quem se propôs a ser dono de uma empresa de eventos, a ser dono de uma agência de turismo, a ser um guia de turismo autônomo, a autonomia já diz tudo, ele é autônomo. Ele que responde por si, né? Então, eu fiquei surpreso até com alguns posicionamentos de alguns guias de turismo, até de uma certa experiência, donos de agência e até presidente de alguma instituições, demonstrando um certo desespero. Eu acho que não é por aí que é o caminho. O que a gente tem que fazer hoje no momento é atender às recomendações das autoridades, tá? E nesse ato, e nesse momento de crise, o que temos que fazer é entender o mercado, e nós temos uma coisa muito interessante no nosso favor, que são as redes sociais, as mídias online, né, os jornais online, para a gente filtrar as informações dentro da nossa casa. A gente não precisa sair para buscar informação. A informação chega até você, na palma da sua mão, dentro da sua casa. Filtrar as informações para a gente fazer as chamadas tomadas de decisões. Como irei me portar? Como a minha empresa irá reagir pós-quarentena? É isso que a gente tem que pensar. A gente não tem que estar pensando agora no problema coronavírus. O problema coronavírus nós temos que resolver atendendo às solicitações das autoridades, né? De evitar o máximo de sair de casa ou de extrema necessidade. E enquanto estivermos em casa, a gente tem que separar um período, um momento, para a gente poder estudar e fazer uma reflexão do que nós estávamos fazendo de certo e errado em relação ao mercado turístico. Esse é o momento. E buscar as informações sadias, né, no nosso dia a dia. Tá? Então a gente precisa separar as coisas. Isso é uma sugestão que eu estou passando para vocês, como profissional de marketing,
Porque o profissional de marketing, como todo administrador, ele não é gerido por emoções, ele é gerido por lógica, né? É gerido por informações científicas, né? O marketing é uma ciência dentro da administração que a gente trabalha com uma lógica para a gente tomar decisão, para a gente desenvolver um produto ou um serviço. E a gente criar estratégias no momento de crise para gerar oportunidades para o nosso negócio. Então, tanto você que é dono de hotel, restaurante, você que é camareira, que presta serviço, o guia de turismo que presta serviço, o dono da agência, nós temos que ter a nossa tomada de decisão com base na ciência, né, administrativa e na ciência do marketing para promover nossos serviços e produtos. Então, para isso, a gente precisa entender o cenário. Primeira coisa, eu preciso entender que o turismo é o setor mais frágil. Ele é o mais frágil. Ele é o primeiro a sentir o impacto e talvez o último a se recuperar. Isso aí depende muito. Depende muito da estratégia de cada agência, de cada guia de turismo, de cada promotor de eventos. Tem promotor de eventos que vai sair na frente, porque ele já tá promovendo já o calendário, já refazendo o calendário dele, e rápido ele vai sair dessa crise. Tem o guia de turismo que está fazendo as decisões certas, com as agências certas, inclusive pesquisando novos roteiros que é menos suscetível à pandemia. Porque a pandemia ela vai continuar por algum tempo. A gente não sabe quanto tempo. Mas, e a gente precisa entender qual é o nosso público. Qual é o público mais suscetível a ter problemas, né, com essa questão da pandemia? É o público da terceira idade. Então eu posso estender os pacotes turísticos para frente com esse grupo e atender mais o pedagógico a atrativos naturais. Reduzir o número de clientes por viagem para poder ter um impacto menor, né, dentro do ônibus ou no atrativo turístico. Então, assim, são tomadas de decisões, esse espectro que eu estou passando para vocês, é para que vocês entendam e começam a entender e se preparar para esse novo mercado que vai vir esse ano. Tá? Eu acredito que quando acabar esse período de quarentena, o mercado turístico ele vai sofrer um impacto muito grande, não na questão só econômica. Tá? Eu não digo nem para o lado negativo, eu digo o impacto em relação a de comportamento, de como o turista, o cliente vai chegar até nós, quais serão os tipos de exigências que eles irão fazer para nós, né, para todos os atores do setor turístico, que faz essa cadeia produtiva se movimentar, quais são as exigências, qual o tipo de comportamento, qual o tipo de linguagem que esses clientes vão ter com a gente, e qual o tipo de linguagem que nós teremos que ter daqui para frente pós-quarentena, porque tudo vai mudar, tá? Todo o negócio vai mudar, a forma de vender vai mudar, né? A gente vai ter, eu acredito que nós vamos passar por um processo de refinamento na linguagem para lidar com o nosso cliente, principalmente quem trabalha no setor hoteleiro, né? Porque é o local que você abriga o turista, é o local que você hospeda o turista e ele vai ficar um local que a questão da higiene, né, ela vai ser muito mais exigida. E o guia de turismo, ele vai ter que ser muito, assim, vai ter que ter muita informação, vai ter que ter muitas informações com base no que ele vai propor para esses clientes, né, para esse hotel. Quando ele levar o cliente para esse hotel, para essa pousada, ou para aquela empresa de ônibus, ou para aquele destino turístico, ele tem que ter uma informação mais completa dos cuidados que esses locais irão ter com a questão da higiene pessoal e da higiene do local, para que a gente possa oferecer o melhor serviço para esses clientes. Então, eu acredito que o setor ele vai sofrer esse novo momento, mas não vejo por um lado negativo, e sim de aprimorar o serviço. Então, os guias de turismo precisam entender, os demais profissionais que atuam na área, que esses problemas eles são decorrentes, eles vão acontecer. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em janeiro desse ano, até fevereiro, choveu muito no Rio de Janeiro. A gente teve problema de tempestades, enchentes, problema com barreira.
estradas interditadas, e como o turismo ele vai caminhar com esses problemas? Ele não caminha. O que temos que fazer? Remarcar as viagens ou cancelar. É o que está acontecendo agora. E assim, coisa de uma semana, 10, 15 dias, alguns guias de turismo estavam desesperados. Desesperados com o momento. E nós não temos que estar com desespero, nós temos que estar preparados para esses tipos de circunstância. Agora, esse preparo é um preparo na sua gestão. Né? Uma vez que você sabe que você está oferecendo um atrativo natural, como um passeio de barco para a Erra do Cabo, é um exemplo que eu estou dando, e saber que lá dependemos das condições climáticas, de vento, do tempo, se vai estar sol, se vai estar chuva, não tem jeito. Então, estamos suscetíveis a ter algum tipo de problema, algum tipo de cancelamento. Tá? Então, por isso que existe o calendário anual. Tá? A gente precisa entender as 4 estações do ano. A gente precisa entender como se comporta cada região, né, em relação tanto às questões climáticas como às questões institucionais. A gente precisa acompanhar de perto como as prefeituras municipais, até o próprio governo do estado, está lidando com o turismo e organizando essas cidades. A gente precisa trabalhar com o que é bom. As cidades que não têm preparo para receber o turista, a gente tem que estudar e minimizar o melhor transtorno possível que a gente vai passar para o cliente. Tá? E nós, como guia de turismo, cadastrões, temos autoridade de estar próximo à Secretaria Estadual de Turismo, às secretarias municipais, principalmente para a gente passar as informações para essas instituições, para que eles possam melhorar os aparelhos turísticos. A gente não tem que ter essa distância. É inadmissível que se faça uma fantour para uma cidade sem fazer um contato com a Secretaria de Turismo. A gente precisa estar perto. A gente precisa pegar os panfletos, o portfólio da cidade e entregar para esses guias, para esses profissionais que foram conhecer. E a Secretaria de Turismo que tem isso na mão, né? Assim como os convênios das cidades. Né? O convênio é uma importante instituição que representa algumas regiões, algumas cidades, que nós precisamos estar próximos deles como parceiro para que nós possamos passar as informações. Então a agência, o promotor de eventos, o guia de turismo, ele tem que fazer esse play entre o cliente, entre o PAX e as instituições. Ou seja, quando ele está com o cliente, ele vende a cidade para o cliente. E quando ele está na cidade fazendo essa pesquisa técnica, né, essa visita técnica, essa pesquisa, ele está ali pelo cliente, porque ele vai passar todas as informações boas para o cliente e minimizar os problemas que todas as cidades têm, que nenhuma cidade é perfeita. Nenhuma cidade do Rio de Janeiro e do mundo é preparada 100% para o turismo. Todas elas têm seus problemas de estrutura e problemas institucionais, mas a gente não tem que olhar só para isso. A gente tem que pegar o que é bom e vender o que é bom e vender o que está pronto. O que está mais ou menos a gente não vende. A gente vende o que está pronto. Quem vende mais ou menos vai entregar mais ou menos para o cliente e vai ter reclamação. Né? Isso em tudo. Se você entregar, dono de agência que entrega um guia de turismo mais ou menos, que não tem conhecimento técnico daquela cidade, está entregando um serviço mais ou menos. Uma agência de turismo que vende um pacote turístico mais ou menos, que vende uma ideia para o cliente, um sonho para o cliente, e entrega a metade, está levando problema para o cliente. Então a gente não trabalha mais ou menos, a gente tem que trabalhar o que está pronto, próximo do 100%. Né? Todas as empresas, todos os negócios, todos os eventos têm as suas dificuldades, têm os seus transtornos no dia a dia. Né? Um pneu do ônibus pode furar, um calendário, uma data de um calendário não foi obedecido porque a prefeitura teve problemas institucionais, não pôde realizar o evento naquele dia. Isso tudo pode acontecer. E isso é o cenário turístico, não tem jeito. E os profissionais que estão envolvidos nesse setor, que é o terceiro setor da economia, o setor terciário, que é o setor de serviços, que é imaterial, que você entrega uma experiência, a gente precisa ter essa nitidez. A gente precisa entender isso para a gente poder trabalhar o mercado turístico. Né? Nós temos 92 municípios no estado do Rio de Janeiro, temos as instâncias turísticas como a Costa do Sol, Costa Verde, Agulhas Negras, Serra Verde Imperial, Costa Doce. Né? Nós temos a capital, a região metropolitana, com seus atrativos turísticos. Temos os circuitos definidos
por algumas instituições, como o Circuito Serra Mar e os outros circuitos. Nós precisamos entender o que o Estado tem para nos oferecer e trabalhar com a projeção macro do Estado do Rio de Janeiro. A gente não ficar só viciado nesses destinos já de prateleira. Nós temos que criar novos roteiros. Eu acho que esse momento agora é da gente estudar qual é a cidade que teve menos casos da questão da pandemia. Qual foi a cidade que controlou melhor essa pandemia? Né? A gente precisa começar a entender qual é a cidade que reagiu melhor e começar a promover essas cidades. Né? Então, assim, isso é uma sugestão que estou dando para vocês de a gente detectar como o mercado está se comportando. Qual é a cidade do Brasil que não teve o problema do coronavírus? Né? A gente pode fornecer, buscar essa informação e vender passeios para lá. Gente, ó, estamos vendendo um passeio turístico, estamos fornecendo um pacote turístico para uma cidade que não teve problema com pandemia. Olha que legal. A pessoa sabe que está indo para um lugar que não teve o problema. Aí você fala, pô, Lincoln, mas eu estou colocando um cliente levando o problema para essa cidade. Gente, não é por aí. Vocês têm que começar a atuar no mercado quando o governo federal ou o governo estadual e o Ministério da Saúde liberar o mercado. Liberou o mercado, você pode já atuar. Agora, se você apresentar esses tipos de informações lá no início, né, da volta do mercado, é um atrativo interessante para o cliente. Isso é uma sugestão que eu estou dando para vocês. Então, essas tomadas de decisão têm que ser baseadas nas informações que o mercado te oferece. E a gente não pode se iludir com o turismo. O turismo é isso, gente. Tem mercado do turismo que depende do sol. Tem mercado que depende da chuva. Tem mercado que depende das condições do mar. Das condições, por exemplo, da minha região aqui, que é a região serrana, né? Existe o período do montanhismo, que vai de abril até novembro, se não me engano, até dezembro. Então, esse período você pode fazer a travessia Teresópolis, Guapimirim, Magé e Petrópolis, que são os municípios por onde é composto essa travessia Teresópolis, que vai até Petrópolis, né? Mas existe um período que você pode fazer essa travessia. Existe um período que você não pode fazer por questões climáticas. Então, os guias de turismo, as agências que já trabalham nesse segmento, eles já se preparam o ano todo para isso, saber que aquele período eles não vão fazer. Então, o turismo é esse fenômeno, é esse desafio que todos nós temos que encarar todos os dias. E eu espero que vocês passam esse período, todos nós passamos bem, com saúde, e que temos muito que mostrar para o turismo. E é isso, pessoal. Então esse vídeo é para dar uma mensagem para vocês em relação ao mercado turístico. Um abraço.